Então vamos à nossa próxima palestra. Nós teremos agora uma palestra sobre o tema dos cenários econômicos. O que esperar do Rio Grande do Norte e do Brasil nos próximos meses? Certamente é uma pergunta que todos nós fazemos, todos nós temos essa curiosidade. E eu queria saber assim, ó, quem está comigo, dá uma salva de palmas assim, ó. Vamos receber um ilustre palestrante conosco aqui. Ele é jornalista, profissional, graduado em comunicação social pela UFRN, atua no mercado de comunicação desde 1995, especialização em economia, jornalismo econômico, propaganda, marketing e gestão de marcas pela UFRN, tem ainda MBA em marketing e negócios pela ISPM em São Paulo. Como profissional, repórter, editor-geral, atuou no Diário de Natal, Revista RN Econômico, TV Ponta Negra e Band Natal. Ele também atuou como correspondente nos jornais Gazeta Mercantil, Folha de São Paulo, Valor Econômico. Desde 2009, coordena o portal Mercado Aberto, que é um site especializado em economia, certamente todos conhecem aqui. Atualmente é o apresentador do programa Jornal 96, da Rádio 96 FM em Natal, e atua como diretor de inovação e competitividade da Fé Comércio. Óbvio que eu estou falando aqui do senhor Luciano Kleiber, a quem recebemos com a salva de palmas. Pessoal, muito boa tarde. Primeiro, agradecer o convite do presidente Jacques, de toda a diretoria do Sincor, dizer que é uma enorme satisfação estar aqui, mas eu começo já decepcionando vocês. Eu não vim dar palestra, não, tá? Eu não sou e nem tenho pretensão de ser palestrante. Eu vim para bater um papo aqui com vocês sobre números, né? Pitágoras dizia que todas as coisas são números, né? E os números, vocês que trabalham muito com eles também sabem que eles nos dão muitos recados e nos mostram, podem nos mostrar muitas coisas, se a gente olhar eles com a devida acuidade, tá? Então, quero repetir aqui meu agradecimento, uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje à tarde, tá? O título dessa nossa conversa é esse aí, né? Cenários e perspectivas da nossa economia. Para onde é que eu aponto? Para cá? Para cá. Está ligado? Não está desligado. Agora vai. Bom, o que é que eu trouxe aqui para os senhores e para as senhoras, né? Eu quero primeiro traçar um perfil do que é a nossa economia, né? Do que é a economia aqui no Rio Grande do Norte. E a gente traz aqui alguns números mostrando que nós temos uma economia centrada basicamente nas micro e nas pequenas empresas e nos MEIs, né? Percebam aí que de julho a setembro, né, de julho de 21 até setembro deste ano, a gente teve aí um crescimento de 25.251 novos CNPJs no Rio Grande do Norte. Esses dados são retirados de um sistema que nós temos que cruza informações da JUSERN, da Receita Federal e do Ministério da Economia. E desses 25.251 novos CNPJs que a gente ganhou aí em pouco mais de um ano, 78% quase são MEIs, né? 25.251 novas empresas e 19.500 delas são microempreendedores individuais. Aqueles estabelecimentos que só podem ter, no máximo, um empregado. A maioria deles não tem. É o próprio empreendedor que toca o dia a dia. O que é que eu estou querendo mostrar a vocês com isso? Quando a gente fala em empresário no Rio Grande do Norte, eu, particularmente, nem gosto muito do termo empresário. Eu gosto do termo empreendedor, né? Porque o empresário, historicamente, infelizmente, traz uma carga de que é algo muito grande, que é aquele cara que está só ganhando dinheiro. Não é esse o perfil do nosso empreendedor aqui, não, tá? A gente tem
pequenos empreendimentos e empreendedores individuais que estão no dia a dia ralando, tá? Então, quando vocês ouvirem, precisamos ajudar o setor empresarial, lembrem desses números, tá? Que quando a gente ajuda o setor empresarial do Rio Grande do Norte, a gente está ajudando 57,6% desses empreendedores, são microempreendedores individuais, e se a gente pega aqui a soma dos MEIs, das microempresas e das empresas de pequeno porte, a gente tem aí mais de 86% do total, né? Então, vocês estão vendo que esses pequenos são eles quem carregam, na prática, a nossa economia. Tá? E aí um outro detalhe que eu preciso trazer para vocês é exatamente esse aumento muito grande aí dos MEIs. A que a gente deve isso? A pandemia, como a gente sabe, ceifou muitos empregos, né? E ela também veio logo após uma reforma trabalhista que simplificou bastante as contratações. Então, a figura daquela carteira assinada, que a gente ficou acostumado, de todas as regras da arcaica CLT sendo cumpridas e que muitas vezes deixavam as empresas impossibilitadas de gerar emprego, essa figura foi começando a mudar. E hoje a gente tem um país, um Estado, né, e essa realidade é a realidade do país também, muito mais empreendedor do que empregado, né? Então, essa turma que perdeu o emprego, que deixou de ter a sua carteira assinada na crise da pandemia, esses 19.544 potiguares aqui, eles não foram chorar pitangas, não, eles foram empreender. Tá? E isso é muito bom para a nossa economia. Aqui eu trago um outro dado para complementar esse perfil da nossa economia. Já disse que nós somos uma economia de pequenos negócios, pequenos empreendimentos, né? Também somos uma economia onde nós temos uma participação muito forte desses dois segmentos aqui. E os senhores e senhoras estão nesse aqui, né? No setor de serviços. Pelos dados do CAGED, a gente tem 211 mil empregos no setor de serviços no Rio Grande do Norte. Esses números são agora de agosto desse ano. E aqui dentro desses 211, a gente tem cerca de 60 mil pessoas que estão no setor público, tá? São servidores públicos. E o setor de corretagem, né? Corretagem de corretores de seguro e corretoras, ele tem, em números formais do CAGED, esse número eu pesquisei hoje, algo em torno de 4.500 pessoas empregadas, tá? Nesse segmento de vocês, com carteira assinada, tá bom? Então, a gente tem 73% quase dos nossos empregos gerados por comércio e serviço. Então, o que é que eu estou dizendo aqui até agora? Se a gente quiser incentivar a economia do Rio Grande do Norte, a gente tem que focar nos pequenos negócios e nos setores de comércio e de serviço, porque é neles que está a nossa maior força. Aqui, só a tradução disso, esses dados são de junho desse ano, já atualizados, a separação por segmento, porque o valor do PIB ele só sai no final do ano, né, no início do ano que vem. Esse número de 74 é o número de 2021, 74,4 bilhões é o PIB do Rio Grande do Norte, e ele está dividido dessa forma. Percebam aqui, mais uma vez, comércio e serviços com um percentual muito maior do que todo o restante, né? Basta a gente dizer que comércio e serviços somados, eles têm, somente o comércio, né, ele tem praticamente mesma representatividade de indústria agropecuária e outros somados. E tem um detalhe aí, tá, pessoal? Como eu atualizei esses números já agora em junho, a gente já tem aqui na agropecuária uma participação que não é a média dela, porque a gente está no início de safra da agropecuária, principalmente da fruticultura e do setor sucro-alcooleiro. Então, esse setor está produzindo muito mais agora nesse segundo semestre. Na média, essa participação do setor agropecuário aqui no Rio Grande do Norte varia de 5% a 6% do nosso PIB. Tá? Então, repetindo, pequenos negócios centralizados no setor de comércio e de serviços. Aqui eu trago um pequeno histórico e uma perspectiva aqui para vocês, já falando de perspectiva, do nosso PIB, né? Aqui tem água. Vou pegar ali, porque se eu ficar falando... Bom, já falando um pouco de perspectiva de PIB aqui, né? A gente teve aqui no Rio Grande do Norte, percebam que o PIB do nosso estado
O PIB do nosso estado ele vem crescendo numa média, né? De 2019 para 20, ele cresceu aqui 4,2%, de 19 para 21, e se a gente pegar de 19 até 22, ele tem um crescimento, com essa estimativa aqui de crescimento para 22, ele vai crescer 6,4% no acumulado, pegando aí o período da pandemia. É um nível de crescimento maior do que a média nacional. E por que isso, pessoal? Deixa eu só primeiro passar aqui nos números do Brasil. Esse aqui, ó, esse desenhozinho aqui, eu trouxe ele propositalmente porque é a tal do crescimento em V, né, tão propalado pelo ministro Paulo Guedes. Né? A gente caiu muito em 20 por causa da pandemia, mas subimos muito rápido também em 21. Mas é importante a gente destacar o seguinte, a gente caiu 3,9, subiu 4,6. O crescimento aí é 0,7. É menos do que o que a gente vinha tendo antes da pandemia. Então, não é verdade quando a gente diz ou quando a gente lê em algum lugar que o Brasil já retomou o nível de crescimento do pré-pandemia. Não retomou, de maneira geral, ainda não. Tá? Em alguns segmentos, sim, até passou. E vocês vão ver isso já já. Por que o nosso PIB no Rio Grande do Norte está crescendo nos últimos meses, nos últimos anos, acima da média Brasil? Exatamente por causa desse perfil da nossa economia. Nossa economia é muito centralizada no setor terciário. A gente tem no setor de turismo, por exemplo, uma participação muito forte da nossa economia. E este setor de serviços ele vem sendo uma locomotiva brutal do crescimento econômico. Vocês vão ver isso já já. Então, como no Rio Grande do Norte isso tem um peso muito grande, né? Então o nosso PIB tem uma perspectiva de fechar esse período aqui da travessia da pandemia com um crescimento de 6,4, enquanto o Brasil deverá ficar em 4,61, tá? Porque nós estamos muito mais focados no setor de serviços. Aqui a gente tem um gráfico que nos mostra a situação do setor de varejo, né? As vendas do nosso varejo. E aí eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para alguns detalhes desse nosso gráfico. O primeiro é esse aqui. Ó. Aqui é o grande mergulho que a gente deu na pandemia, abril de 2020. Né? Percebam como aquela história do fica em casa que a economia a gente vê depois, como isso aqui pesou realmente na nossa economia. Verdade seja dita que aqui no Rio Grande do Norte, a gente teve níveis de restrições muito menores do que boa parte dos nossos vizinhos. Basta dizer que em Fortaleza, por exemplo, e em Recife, a gente teve lockdown. Aqui no Rio Grande do Norte a gente não teve em hora nenhuma. Né? A gente teve muitas restrições, é verdade, mas a gente conseguiu se recuperar muito rápido. Tanto que vocês já observam aqui que a gente começou aqui em abril, mas em julho a gente já estava vendo os nossos números voltarem a um patamar parecido com o que a gente tinha antes da pandemia. Tá? Aqui, no maio, abril e maio de 21, a gente tem esse pico aqui de 31%. Esse número, gente, ele é completamente atípico. Tá? Ele não volta a se repetir na nossa história, até porque a gente não espera ter uma outra pandemia. Ele é fruto disso aqui. Ó. Como aqui a gente está fazendo uma comparação de um mês contra o mesmo mês do ano anterior, quando eu mergulhei muito aqui, eu subo muito aqui. Né? E aí vocês percebem que, à medida que eu vou subindo aqui, eu venho caindo aqui até chegar num nível de estabilidade. Qual é meu nível de estabilização aqui? Esse patamar aqui, em torno de 3 a 2%, né? 3, alguma coisa, 1,7%, que foi o último número que a gente teve. A gente tem aí 1,9% em maio, né? 1,9% em maio. A gente teve 2,3%, esse número é o de março, e agora em agosto, que foi o último número do IBGE, esses dados são do IBGE, a gente tem crescimento de 1,7%. O que é esse 10% aqui fora da curva, pessoal? Percebam que ele nem essa comparação aqui que eu fiz, ele cabe para ele, né? Porque se eu pegar aqui abril de 2022, se eu vier para cá para abril de 21, eu tenho um número muito alto também, né? Como é que eu explico esses 10% aqui do varejo em abril?
Este ano a gente tem 4 meses em que a gente tem 5 sábados. O primeiro, um deles foi abril, se não me falha a memória, é setembro, julho e dezembro. A gente tem 5 sábados. E, por incrível que pareça, isso impacta muito fortemente nas vendas do nosso varejo. Porque o sábado, historicamente, é o dia que as pessoas vão às compras, né? Nós mesmos temos, basta buscar os nossos hábitos, né? A gente tem o hábito de guardar tudo para resolver no sábado, principalmente pela manhã, né? Então, ter 5 sábados é um ponto aqui que pesou a favor desse nosso abril aqui, tá bom? Uma outra coisa que pesou muito aqui para esse nosso abril, vejam só como a nossa economia é dependente do setor de serviço. Lembram que em abril a gente teve um feriadão? 21 de abril, sexta-feira. Aí a gente pegou de quinta até segunda e recebemos o turista regional aqui no Rio Grande do Norte. E ele movimentou a nossa economia, movimentou o nosso varejo. E aí a gente teve esse ponto fora da curva aqui no mês de abril, tá bom? E aí, para a gente traçar um cenário ainda mais realista do nosso varejo, eu trouxe uma comparação aqui para vocês que é inédita, tá? A gente ainda não tinha levado, a gente começou a fazer esse levantamento lá na FEComércio, a gente não tinha levado para lugar nenhum ainda. Eu disse até uma última vez que eu estive aqui, eu comentei com vocês que o IBGE é hoje o nosso número oficial para a gente medir o desempenho do varejo, mas ele só considera as empresas que empregam 20 pessoas ou mais. Lembram que eu disse que mais de 70%, 86% das nossas empresas são micro e pequenas? É claro que esse número do IBGE não retrata com muita fidelidade a nossa realidade, né? Então, a gente foi buscar lá na FEComércio um novo indicador, que a gente está começando a desenvolver ele, mas eu já trago uma primeira comparação dele aqui para vocês. Que indicador é esse? É o indicador da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Esse daí não tem como falhar, né? Porque ele pega todas as empresas e todas as notas fiscais que são emitidas, né? E percebam que ele tem um comportamento muito semelhante, em termos de comportamento, aos números do IBGE, né? Onde o IBGE é o IBGE, esse verdinho, Secretaria de Tributação é o azul, tá? Onde o IBGE sobe, a Secretaria de Tributação também sobe e vice-versa. Quando é que está a diferença? Nos números absolutos. Percebam aí que nos números absolutos, em vários momentos, a gente tem diferenças consideráveis, né? A gente tem aqui um 8,47% contra 10%, né? 10% no caso do IBGE e 8,47% da Secretaria de Tributação. E aí a gente passa, a partir daí, a ter sempre a Secretaria de Tributação acima. Aqui ela teve 9,71% contra 2,3% esse número aqui está equivocado, tá? Esse menos 0,25 aqui, ele está equivocado. Eu até tinha mandado uma correção. Não, está aqui ele, 2,3, é isso mesmo. Aqui eu tinha 2,3% no IBGE e 9,71% da Secretaria de Tributação. Por quê? A Secretaria de Tributação nos dá um retrato mais fiel. E o que é que eu posso aprender disso aí, gente? Como o IBGE só pega as empresas maiores, com 20 empregos ou mais, quem é que está puxando as vendas do nosso varejo? O pequeno, que não está sendo pego pelo dado do IBGE. Ele é pego, sim, pelo dado da Secretaria de Tributação. Então, vamos trabalhar, tá bom? Para efeito de nossa perspectiva, de como a gente vai prever ou tentar prever o que vai acontecer lá para frente, vamos trabalhar com esse 6,09% do dado de setembro, até porque o IBGE só divulgou até agora o número de agosto. Esse é um outro problema do dado do IBGE. Ele tem um gap muito grande, né? A gente já está aí no final de outubro e ele ainda não divulgou o dado de setembro, só deve divulgar no início de novembro. Já a Secretaria de Tributação já divulgou setembro, com esse crescimento aí de 6,09%. E aí aqui a gente faz um paralelo entre os dois números no acumulado, tá? Ali era mês contra mês, aqui é o acumulado. Olha só, a tributação, a gente está crescendo 9,61% no acumulado deste ano, o IBGE está identificando uma queda de 0,6%. Quando eu pego 12 meses, os 12 meses encerrados em agosto, no caso do IBGE, e em setembro, no caso da Secretaria de Tributação, eu tenho 3,86% de crescimento na Secretaria de Tributação. Tá? Então,
esse número aqui é bom a gente guardar, tá? É um número mágico, 9,61% de crescimento no acumulado deste ano. O grande desafio qual é? Manter esse ritmo de crescimento até o final do ano. E eu acho que a gente consegue, até supera, e já eu explico por quê. Aqui a gente chega no setor de vocês, setor de serviços, que eu já disse que é a nossa grande locomotiva. Aqui são os dados acumulados em 12 meses, né? O acumulado sempre nos 12 meses encerrados aqui nesse mês. Aqui no roxinho aqui eu tenho os dados Brasil e nesse azul eu tenho dados Rio Grande do Norte. Percebam que o Rio Grande do Norte, aqui nessa altura aqui, ó, dezembro de 21, a gente começou a passar da média Brasil, e a gente vem aqui, ó, para e passo agora com o Brasil, andamos muito tempo aqui, ó, acima da média Brasil, agora a gente está aqui praticamente igual com os dados Brasil. E quando foi que o setor de serviços começou a crescer, gente? Ó, julho, olha aqui onde a gente passa essa linha aqui mais escura, é a linha do zero. Por quê? Porque foi quando a gente teve uma primeira alta estação livre da Covid, né? Totalmente livre da Covid. As pessoas já estavam com um percentual de vacinação alto, porque a gente teve uma alta estação em 20 de julho desastrosa, a alta estação de 20 para 21, quer dizer, dezembro de 20 para janeiro de 21, a gente ainda estava também na incerteza, ia ter vacina, não ia ter, quando ia ter, a gente teve um novo pico de doença, se vocês lembrarem ali por volta de março, abril, e aí veio a vacina, as pessoas começaram a se vacinar, e aí em julho, o setor de bares e restaurantes começou a funcionar a todo vapor, hotéis começaram a funcionar a todo vapor, vocês começaram a poder visitar seus clientes mais tranquilamente, e a roda começou a girar, né? E aí a nossa economia, o nosso setor de serviços começou a deslanchar e vai aqui puxando o Rio Grande do Norte e puxando o Brasil com uma taxa de crescimento de 8,6%. Lembrem que eu preciso fazer a comparação aqui com o dado do IBGE. E o IBGE me diz que o comércio, tá, no acumulado de 12 meses, ele está com queda de 2,4%. Mas o setor de serviços, no acumulado de 12 meses, está crescendo 8,6%. Aqui só uma comparação do mesmo setor de serviços mês contra o mesmo mês do ano anterior, para vocês verem como a gente está evoluindo, né? Aqui a gente tem, nesse azul mais escuro, o Rio Grande do Norte, 9,8% de crescimento em agosto, sobre agosto de 2021, que já tinha sido um ano muito bom, ó, um mês muito bom. Agosto 21, por quê? Porque agosto 21 cresceu sobre agosto de 20, que foi o auge da pandemia. Então, crescer sobre esses 21 aqui crescer 9,8 é fantástico. E o setor de serviços, além de ser um dos grandes pilares da nossa economia, como eu já mostrei a vocês, ele também tem uma grande vantagem de ser muito capilar. Ele emprega muita gente e em muitos lugares, tá? Ou seja, ele faz o dinheiro rodar. Aqui a gente traz, eu falei lá atrás, do estoque de empregos, né, com vocês. Mostrei quantas empresas a gente tem hoje com carteira assinada estabelecidos no Rio Grande do Norte. Aqui a gente tem a evolução disso, como ele se comporta mês a mês. Tá? Isso aqui é saldo, medido pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E vocês percebam o seguinte, aqui a gente vinha com números muito baixos, aqui em abril de 21 a gente teve uma queda muito forte em relação ao que a gente vinha tendo, aqui em dezembro a gente começou com menos 3.100, e aí a gente começou a subir. Olha aqui, ó, esse agosto aqui, guardem o mês de agosto, é o pico das contratações das safras que eu disse a vocês que começam aqui por volta de julho. As safras do setor agropecuário, principalmente a fruticultura lá na região do Açu e no Alto Oeste Potiguar. E aí a gente fechou 2021, gente, esse número aqui é fantástico. Ele é o maior número para um ano da série histórica medida pelo CAGED, tá? É um recorde histórico. 32 mil novas vagas o Rio Grande do Norte abriu em 2021. E por que abriu tanta vaga? Porque tinha fechado muita vaga em 2020. Muitas vagas foram perdidas em 2020. Negócios deixaram de abrir. Investimentos foram adiados. E aí, quando a roda começou a girar novamente, a gente teve esse pico. E agora, em 2022, ó, a gente vem
também no movimento de crescimento e a gente tem quase 15 mil empregos já até o mês de agosto, que é o último dado do CAGED que a gente tem. Estamos longe ainda desses 32.165 que a gente abriu no ano passado. Mas, por aqui, vocês vão ver que a gente pode ainda sonhar, talvez não em repetir os 32 mil, mas chegar perto dele. Olha só quando eu pego aqui o acumulado de 12 meses, pessoal. Ó, 26.400 eu já tenho. Então, como eu tenho até agosto, então eu tenho setembro, outubro, novembro e dezembro, que são meses de boas contratações. E olha aqui onde é que estão essas contratações. Ó. Esse aqui é o quadro que nos traz as contratações temporárias. Aquela turma que é contratada para dar vazão ao movimento do comércio no final do ano. Vejam aqui que a gente vinha com números muito baixos, né? Em 2020, no auge da pandemia, como havia aquela demanda reprimida por consumo, vocês devem lembrar que foi aquele período em que os shoppings tinham estrutura de delivery nos seus estacionamentos. As lojas venderam bem em novembro, dezembro de 2020, porque estava todo mundo sem poder comprar. Quando abriu minimamente, todo mundo correu para comprar. E olha aqui como a economia respondeu. Respondeu forte, com 6.514 empregos gerados, empregos temporários, dos quais, em média, 35% são efetivados passado esse período de autoestação de vendas. Tá? No ano passado, a gente caiu um pouco. Por quê? Porque a gente ficou com um pouco de mão de obra ociosa. E para esse ano, a gente quer voltar ao patamar que a gente teve lá em 2020. 6.500 empregos temporários é a estimativa que a FEComércio faz para este ano, crescimento de 17,4%. Gente, essa quantidade de empregos temporários movimenta um volume absurdo de recursos na economia. E eu vou falar já como é importante ter salários sendo pagos e movimentando a economia dentro da nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte. Tá? Olha aqui, esse dado aqui é o dado da PNAD do IBGE, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ele mostra aqui, a gente faz um comparativo com os meses de junho de 19, 20 e 21, e aí a gente pega dezembro do ano passado e as duas outras divulgações que aconteceram esse ano. Essa PNAD é divulgada trimestralmente, tá? Está para sair agora a de setembro, deve sair até o finalzinho agora de outubro, deve sair a PNAD de setembro, que é o terceiro trimestre do ano. Vejam só, de 20, tá? De junho de 20, do segundo trimestre de 2020, para o segundo trimestre de 2022, a gente teve 220 mil pessoas a mais ocupadas no Rio Grande do Norte. Mas, Luciano, você falou há pouco em 32 mil empregos, ali é mercado formal, tá? Esse dado aí é gente que tem renda. Entra aí, inclusive, aquela turma, aquele pessoal que abriu MEI, que passou a ter receita. E entra também, pessoal, a galera que começou a receber algum tipo de benefício do governo federal, tá? Então, aqui entra renda de qualquer forma que o trabalhador, em idade de trabalhar, tenha recebido ou esteja recebendo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quão importante é esse número, aí eu trago aqui, lembrem desse número que vocês viram aqui, ó, 220 mil pessoas. Tá? Hoje a gente tem um percentual de desemprego no Rio Grande do Norte, o último dado, de 12%. É bem menor do que o que a gente vinha, a gente já está voltando aqui, é um dos indicadores que a gente já voltou ao período pré-pandemia, a tendência é que esse percentual caia até o final do ano. A gente estima que a gente chegue aí no final do ano, no Rio Grande do Norte, com algo em torno de 10%, o Brasil tem 8,5% hoje, né? No Rio Grande do Norte a gente deve chegar entre 9,5% e 10%, mas a gente ainda tem o sexto maior percentual de desemprego do Brasil. Os maiores percentuais de desemprego, infelizmente, estão aqui no Nordeste. Aí eu vou começar a falar para vocês agora do que preocupa a gente para esse período de final de ano. Junho de 20 para junho de 22, 2 anos, uma queda de 16,49% na renda média do trabalhador. Ou seja, as pessoas até estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo encontrar uma vaga, mas estão ganhando bem menos, tá? E se a gente pegasse toda essa turma aqui, ó,
que entrou no mercado e elas tivessem entrado no mercado de trabalho com essa receita aqui, com essa renda aqui, a gente teria todos os meses quase 28 milhões de reais a mais em salários sendo pagos. Percebem como esse empobrecimento da população prejudica a população como um todo, prejudica a economia como um todo? Ter uma renda menor para o trabalhador, e o ministro Paulo Guedes ontem deixou vazar aí uma informação de que ele estaria com um projeto pronto para desvincular o reajuste do salário mínimo e dos benefícios do INSS da inflação, né? E isso é feita uma comparação que se isso já estivesse em vigor, por exemplo, no ano passado, ao invés dos 10,6% que o salário mínimo aumentou de 21 para 22, ele teria aumentado apenas 3,5%. A gente, em vez de R$ 1.212 que a gente tem hoje de salário mínimo, a gente teria aí pouco mais de R$ 1.000, menos de R$ 1.050. Tá? Então, esse dinheiro faz falta, não é só no bolso do trabalhador que está recebendo, não. Ele faz falta para vocês venderem seguro, faz falta para o cara lá da esquina vender a pipoca dele, ou vender o sanduíche, ou vender o sorvete, porque não tem dinheiro circulando. Esse é o primeiro ponto de preocupação que eu trago para vocês aqui, tá? Aqui é para mostrar a vocês, isso aqui é todo o dinheiro que circula no Rio Grande do Norte em salários, todos os meses, tá? Olha só, a gente tem 160 mil pessoas, 158 mil pessoas que trabalham no setor de comércio, elas recebem salários algo em torno de 214 milhões de reais por mês. Temos 265 mil pessoas no setor de serviços, recebem quase 560 milhões de reais em salário. Aqui tem a indústria, aqui tem o agronegócio. Eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó. Governos, nas suas 3 esferas, tá? Governo, Poder Executivo Estadual, todos os outros poderes estaduais, as prefeituras e os funcionários federais. Todo mundo que é servidor público. São 664 milhões de reais pagos em salários a 205.400 pessoas. Aposentados e pensionistas do INSS, olha só, é a maior fatia desse bolo aqui, ó. Aposentados e pensionistas do INSS. E olha aqui, gente. Prestem atenção nesse número aqui. Vocês lembram do número que a gente tinha lá no início, de quantas pessoas a gente tem empregadas no Rio Grande do Norte com carteira assinada? Olha ali, ó. 454. Quantas a gente tem recebendo Auxílio Brasil hoje? Vocês percebem quão frágil essa situação deixa a economia do nosso Estado? E quando a gente fica sabendo, como vocês devem ter visto na imprensa, que foi autorizado um empréstimo consignado para essas pessoas que estão recebendo R$600 por mês para não passar fome, porque essas pessoas estão naquele universo. Aqui no Rio Grande do Norte são cerca de 500 mil pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Menos de $2 por dia. Isso é passar fome, é abaixo da linha de pobreza. E aí a gente vê que essas pessoas que estão recebendo esse Auxílio Brasil aqui, elas estão pegando empréstimos consignados, a Caixa Econômica já emprestou algo em torno de 1,8 bilhão de reais, a cerca de 700 mil das 21 milhões de pessoas beneficiadas com esse auxílio, e desse 1,8 bilhão, gente, em números redondos, 550 milhões vão saber para onde? Para o balanço de lucro da Caixa, porque é juro que esse pessoal vai pagar. É você tirar da boca realmente dessas pessoas. Ah, mas as pessoas vão pegar o empréstimo se quiserem. Poxa, você tem R$600 no mês, você entra no banco, o cara do banco diz, ó, eu vou te dar aqui R$2.100. E você só precisa começar a pagar daqui a 90 dias. O comércio e os serviços, num primeiro momento, vão ser beneficiados, claro, com esse derrame de dinheiro agora nesse período, né? Mas e depois? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Tá? O Auxílio Brasil, para ser mantido no ano que vem em R$600, ele vai custar aos cofres públicos algo em torno de 60 bilhões de reais. Hoje saiu na imprensa, vocês devem ter visto também,
que houve um contingenciamento de recursos no orçamento da União, que só foi detalhado hoje, foram bloqueados 2 bilhões e 600 milhões de reais do orçamento federal. Sabe por quê? Porque não tem mais dinheiro. Porque o teto está batido. O Ministério da Fazenda está dizendo o seguinte, não, mas a gente contingenciou agora, no meio de outubro, mas até dezembro, dependendo da receita, a gente deve liberar. Ok. E se não tiver essa receita? E em que nível de comprometimento esse dinheiro vai ser liberado? E tem um detalhe, tá, pessoal? Desses 2 bilhões e 600 milhões de reais que foram bloqueados, o segundo maior bloqueio é na saúde, tá? Na saúde foram 718 milhões, tá? Sabe qual foi o primeiro? Foi a RP9, o tal do orçamento secreto. Aquele dinheiro que o deputado manda para onde ele quiser e não precisa dizer a ninguém para quem ele mandou. 1 bilhão e 300 milhões de reais bloqueados, tá? Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, né? Por que que o Brasil chegou nisso e se dá para a gente continuar nisso? Essa dependência aqui que a gente tem, 61,8% de todo... Esse dinheiro aqui, pessoal, não é um dinheiro intangível, não. É esse dinheiro que paga o seguro que vocês vendem, que paga a gasolina que os postos vendem, que paga a pipoca que o pipoqueiro vende, que paga os salgadinhos que vocês vão comer daqui a pouco. Esse dinheiro é o salário de todos nós. Não necessariamente de carteira assinada, não necessariamente pago por um CNPJ, mas é o dinheiro que a gente sai de casa todo dia para ganhar. São 2 bilhões e 750 milhões de reais por mês no Rio Grande do Norte. E 62% vem do poder público. 62%. Eu vou deixar a cabeça de vocês pensar um pouco sobre esse número, tá? Aqui a gente traz mais um ponto de preocupação. Inflação. Ah, Luciano, mas a inflação está sendo controlada, né? A gente teve aí 3 meses seguidos de deflação, né? A gente teve aqui, ó, 3 meses seguidos de deflação. A gente não tinha deflação tão grande quanto essa daqui, ó. Nunca teve, essa daqui foi recorde, né? Verdade. A gente sabe como foi que essa deflação aconteceu, né? Houve uma medida acertadíssima, registre-se, porque não tem cabimento, eu já dizia isso há muito tempo, combustível num país como o Brasil, de dimensões continentais, e onde o modal rodoviário é de longe o mais importante, a gente não tem grandes estradas de ferro, a gente não tem uma navegação de cabotagem, a gente não tem malha fluvial decente para a gente circular, a gente tem que circular de carro, né? De carro, ou de caminhão, ou de ônibus, e isso consome combustível. Então, não dá para você ter combustível sendo tratado como supérfluo, pagando, como a gente pagava aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, 29% de ICMS. No Rio de Janeiro eram 32%. Realmente não tinha como. Acertadíssima a medida, perfeita. Baixou a gasolina, puxou a inflação para baixo. Onde é que está o problema, pessoal? Aqui só um histórico de 12 meses para mostrar como essa inflação vem se comportando. Aqui a Selic que eu falo já dela, mas eu quero trazer para vocês um outro dado aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui são os preços dos combustíveis lá em 2019, dezembro, tá? A média aqui no Rio Grande do Norte, medida pela ANP. O etanol estava custando R$ 3,75, gasolina R$ 4,78, GNV R$ 3,64 e o diesel S10 R$ 3,99. Aqui em junho, olha a situação que a gente já tinha, ó, junho desse ano, foi quando veio o decreto. A gente já estava com a gasolina, que era 4,78, ela já estava 7,57 de média, tá? Vocês devem lembrar que muita gente aqui, eu mesmo abastecia mais de R$ 8,00 o litro de gasolina aqui em Natal, né? Mas a média, segundo a ANP, 7,57. O etanol já estava em 6,26. O diesel 7,67. Veio o decreto, baixou. Ok, a gasolina ó, veio para 5,04. Quanto é que a gasolina subiu de 19 para cá depois dessa queda? 5,08%. Perfeito. A gasolina está ótima a situação na gasolina.
Mas os caminhões que carregam os alimentos que a gente consome, eles são movidos a diesel. E olha o que aconteceu com o diesel, pessoal. Ó, olha ali como é que está a situação do diesel. 7,07 para 7,67. Mas olha quanto ele subiu no período e olha quanto foi a inflação. Vocês percebem agora por que está na imprensa hoje que a inflação dos alimentos, diferente dessa inflação aqui oficial, que eu trago aqui para vocês, 7,17 em 12 meses. A inflação dos alimentos está beirando os 10% ainda, porque o tiro não foi dado no lugar certo. Né? Mirou-se a gasolina, porque é a que dá mais mídia. Né? A gasolina foi resolvida, né? Repito, a medida acertadíssima, mas e o diesel para influenciar nos preços dos alimentos? Ninguém mexeu ainda. Essa é uma preocupação. Outra preocupação, gente, isso aqui, ó. A Selic está em... Olha quanto ela estava aqui no finalzinho de 2020. E olha quanto ela está hoje. Eu estava lendo uma matéria hoje pela manhã na Folha de São Paulo que diz que... Opa, eu tenho 5 minutos só, vou correr. Eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo que dizia que a taxa de juros do cartão de crédito, do rotativo, bateu este mês de setembro o recorde histórico desde a implantação do Plano Real. Sabe quanto, gente? 420% ao ano. 420% ao ano. Aí sabe o que é que isso gera? Olha aqui, ó. Isso aqui é Natal, Rio Grande do Norte, famílias endividadas e famílias inadimplentes, tá? Endividadas em cima, inadimplentes embaixo. 229 mil famílias, 86,7% das nossas famílias têm dívida. E mais de 42%, quase 43%, estão inadimplentes. Quem está inadimplente, quem está endividado, não consome. E quem está com a renda em baixa também não consome. A gente tem muito indicador para o final do ano agora positivo. A gente tem Black Friday, a gente tem Copa do Mundo em novembro, Copa do Mundo de futebol, que movimenta vários setores, mas a gente também tem essas travas aí que a gente tem que estar atento para elas, tá? Aqui só um recorte desse endividamento e da inadimplência para mostrar a vocês que ela estourou aqui no auge da pandemia, né? Aqui na grande crise da pandemia, ela vinha num nível aqui, para onde ela foi, tanto o endividamento quanto a inadimplência, né? Aqui eu já mostrei para vocês os combustíveis e aqui, para a gente encerrar, alguns pontos de preocupação para a gente estar atento, né? Em resumo, o que é que eu tento dizer a vocês? A gente tem boas perspectivas, os números estão bons da nossa economia. Apontam para cima. Temos boas perspectivas para esses últimos meses do ano. Mas, e aí a gente sempre tem um mais em economia, a gente tem que estar atento a essas coisas aqui, ó. Primeiro, defasagem. Amanhã tem reunião do comitê, do Conselho da Petrobras. Hoje, o preço que a Petrobras pratica no mercado nacional, ele está 14% defasado em relação ao diesel e 7,5% em relação à gasolina. Vocês lembram que o diesel já subiu 43%? Ele tem mais 14% de defasagem. Amanhã tem reunião do Conselho. O presidente da República está pressionando para que não aumente agora, que deixe para depois do dia 30. Só coincidência, ser depois do dia 30, tá? Não tem nada a ver com o que vai acontecer no domingo, dia 30. Essa defasagem aqui vai estourar em algum momento. Já começou a chegar nos nossos bolsos. Por quê? Porque a Petrobras não atende sozinha o mercado local. Então, por exemplo, a gente tem uma refinaria lá na Bahia que atende parte do nosso mercado aqui, que ela já aumentou, a refinaria privada. Ela já aumentou os preços dela. Parte disso já está chegando, vocês já devem ter percebido que a gasolina está subindo, né? O diesel também. O nosso PIB, ele está com um crescimento de 2019 a 2022 relativamente baixo. O Congresso está dominando hoje 40% do nosso orçamento, é o tal do orçamento secreto. Quando começou o atual governo, o Congresso dominava apenas 20%, hoje já são 40%. A expectativa para o ano que vem é que chegue a 45%. Daqui a pouco, o presidente da República, seja ele quem for, vai ter que pedir autorização para os deputados para poder fazer algum gasto. Para os deputados e senadores, tá? E detalhe, num orçamento que eles não precisam explicar para onde estão mandando nem por quê. Porque quando é um Ministério da Saúde, ele tem, por exemplo, que vai mandar dinheiro para a construção de uma unidade de saúde, ele tem um estudo técnico lá e ele tem que dizer para todo mundo por que ele mandou para a cidade de Macaíba e não para Japecanga, por exemplo. O deputado não precisa dizer não.
Ele manda de acordo com as bases dele, tá? Auxílio Brasil em R$600 eu já falei, custo de 51,8 bilhões em 2023, não cabe no orçamento, não tem dinheiro para isso, mas está prometido. Olha isso aqui, ó. Tabela do imposto de renda defasada, compromisso do atual presidente da República na campanha, compromisso da antiga presidente Dilma Rousseff, compromisso de Lula. Eu não estou aqui criticando só o atual governo, estou criticando vários governos que tiveram esse compromisso e não cumpriram. A gente poderia isentar mais 17 milhões de brasileiros, certamente muitos de nós que estamos aqui. Isso deixaria ainda no mercado 189 bilhões de reais que, ao invés de ir para o leão, iriam para o consumo. Iriam movimentar aquela roda lá que a gente mostrou. A discussão sobre o teto de gastos. Essa é uma outra discussão que nem Bolsonaro nem Lula se comprometeram com esse teto de gasto. E ele é fundamental para a gente manter o equilíbrio das contas do governo. Tá? E, por fim, eu quero chamar a atenção para isso aqui, gente. Nem o atual presidente, que já tem um ministro da Economia, que é muito festejado pelo mercado, e nem o seu adversário, detalharam até agora quais são os planos para 2023 para a economia. Lembra que a gente escutou na pandemia, fica em casa que a economia a gente vê depois? O que a gente está ouvindo dos dois candidatos a presidente agora é o seguinte: vota em mim que a economia a gente vê depois. E é um risco muito grande a gente passar por isso, tá? Eu peço desculpa se estourei o tempo, mas eu queria trazer um resumo aqui para vocês. Espero que tenha conseguido passar o recado e estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado. A gente faz o seguinte combinado. As perguntas que chegarem, a gente vai direcionar para você numa próxima ocasião, certo? Em virtude do tempo também. Não sei se o presidente quer fazer alguma pergunta. Por favor, presidente. Aproveitar a presença aqui do nosso amigo Luciano. Diante do que você colocou aí, assim, que não tem sido claro pelos candidatos, digamos assim, a sua linha econômica para o ano que vem e para o seu próprio governo. Está muito mais a sua eleição, né? Como assim a gente pode ter um cenário se caso um ou outro seja eleito? Quais assim os dois caminhos a seguir? Eu gosto do meu amigo Jacques porque ele faz pergunta fácil, né? É mais fácil eu ter aqui os números da Mega Sena, Jacques. Hoje está acumulado, inclusive, tá? Eu posso tentar adivinhar para vocês. Veja só. Essa pergunta, claro, é a pergunta que eu até já deveria ter colocado a resposta para ela na minha fala. Mas eu esperava que ela viria. Gente, não dá para saber. Definitivamente não dá para saber. Do jeito que, pelo quadro que a gente está vendo hoje, dia 20 de outubro de 2022, a gente não tem como dizer quem ganha a eleição no dia 30 de outubro, porque as pesquisas estão muito parelhas e todas estão desacreditadas, a gente também não tem como saber como é que vai ficar a economia do Brasil em 2022, nem ganhando Lula, nem ganhando Bolsonaro, né? Teoricamente, a gente deveria ter uma segurança maior no caso de uma vitória de Bolsonaro, porque ele já está aí, né? Mas tem tanta resposta que precisa ser dada e que não está sendo dada. Por exemplo, como é que vai ficar o teto de gastos? Né? O governo vai furar? O governo vai mexer na regra do teto de gastos? Não está claro ainda. Como é que vai ficar o orçamento secreto? Gente, são 16 bilhões esse ano. 16 bilhões esse ano. Para o ano que vem, está se falando em algo em torno de 25, né? Nas mãos dos deputados, fora o que eles já têm de emendas individuais e coletivas. É um outro ponto que precisa ser discutido. Vai ter dinheiro para manter o Auxílio Brasil em R$600? Né? Porque essa turma aí,
né, esses 480, 450 mil pessoas aqui no Rio Grande do Norte que estão recebendo esses R$ 600, não é que eles vão ficar viciados, não, tá? Eu não estou falando aqui do ponto de vista pejorativo, não. Eles vão ficar precisados desse dinheiro, né? Porque eles vão passar aí no barato, mais 4, 5 meses recebendo esse dinheiro. Não dá para tirar de uma hora para ter esse dinheiro dessas pessoas, né? Então, vamos ter dinheiro para isso, para custear esse... Vamos conseguir corrigir a tabela do imposto de renda? Gente, hoje, quem ganha menos de R$ 2.000 por mês recolhe imposto de renda na fonte. Vocês têm noção de quanto isso é injusto? Não é? É injusto demais. E tira dinheiro do consumo. Né? Tira dinheiro do consumo, claramente tira dinheiro do consumo. Então, o governo precisa responder algumas perguntas, o futuro governo, que infelizmente elas só vão poder ser arrancadas deles depois do dia 30, ganhe quem ganhar. Então, eu sou muito otimista, Jacques. Eu acho que o nosso país tem duas grandes virtudes que ninguém toma de nós, né? O primeiro é a resiliência do nosso povo. Nosso povo está acostumado a apanhar, cair e levantar, né? A gente fez isso ao longo da nossa história inteira. Os alemães se orgulham muito do quanto reconstruíram o seu país na Segunda Guerra. A gente reconstruiu o Brasil 30 ou 40 vezes ao longo da nossa história, né? Porque a gente já foi assaltado, vilipendiado, humilhado de todas as formas na nossa história. E a gente conseguiu se levantar, né? Esse é o nosso primeiro grande patrimônio. E o segundo grande patrimônio que a gente tem é exatamente o nosso potencial de consumo, né? Nós temos 220 milhões de brasileiros que consomem e consomem muito, né? O brasileiro é consumidor, é ávido. Não é à toa que o turista brasileiro é desejado em qualquer destino do mundo. Não é porque acham bonito, nos acham bonitos que o pessoal de Miami, de Orlando, recebe a gente de braços abertos, não, Nova York. Porque o brasileiro, quando vai lá, deixa muito dinheiro lá, né? O brasileiro se endivida para gastar fora, né? Então, quando a gente tem nesse potencial nosso de consumo uma das nossas grandes armas, e isso ninguém toma da gente. Agora, é importante a gente saber o que é que o governo federal vai fazer. E, principalmente, pessoal, o que o nosso Congresso vai fazer, né? O Congresso teve uma renovação pequena. Estava vendo também matéria essa semana, só 8% dos deputados e senadores eleitos são realmente novos, né? Todos os demais ou são reeleitos ou têm ligação com alguém que já é ou já foi deputado ou senador, né? Isso é ruim, porque o nosso Congresso, infelizmente, não nos entregou muitas coisas boas ultimamente, né? A gente precisa cobrar isso do Congresso. O Congresso precisa mexer nas leis, o Congresso precisa fazer a reforma tributária, o Congresso precisa fazer uma reforma administrativa. Não tem cabimento a gente ter 62% dos salários pagos no Rio Grande do Norte vindo de fonte pública. Não tem cabimento. Sabe por quê? Porque quando você paga um salário na sua casa a um jardineiro ou a uma funcionária sua, é você que está trabalhando para pagar ela. Mas o governo, quando paga alguém, o governo não produz dinheiro, não. Ele tira da gente para pagar alguém. E paga muito e, às vezes, muito mal para gente que não trabalha, para gente que não produz. Não estou generalizando, não. Eu sei que tem muitos servidores públicos valorosos, muitos mesmo, são inclusive a imensa maioria. Mas tem um grupo muito grande de sanguessugas lá, né? Gente que ganha dinheiro demais para nos entregar de menos. É por isso que precisa se discutir uma reforma administrativa. Então, reforma tributária, reforma administrativa, precisam estar na pauta do Congresso. Estarão? Não sei. Se estiverem, a gente tem boas perspectivas, Jacques. Muito obrigado pelas informações aqui, Luciano, trazendo o cenário econômico, político, todas as informações. Receba, portanto, das mãos aqui da diretoria do Sincor os agradecimentos. Vamos fazer uma foto para registrar. Agradecemos pela valorosa contribuição nesta nossa tarde do segundo Fórum de Seguros do Rio Grande do Norte. Agradecemos imensamente a Luciano Kleiber. Nós teremos agora mais sorteios de brindes. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se você não ganhou, está chegando a sua vez. Por favor, o representante da Icatu, vem aqui à frente, por favor.
Icatu vai fazer a primeira entrega do brinde. Vamos ver se sai para alguém presente aqui. Parece que é algo relacionado a churrasco, não é isso? Vamos lá, vamos ver. Muito bom, inclusive. Vale cá. Peguei dois. Tudo bom? Júnior, visão técnica. Cadê Júnior, da visão técnica? Atenção, Júnior, da visão técnica, tem um brinde para você aqui, muito especial. Tá aí, Júnior? Enfim, vai receber posteriormente, né? Bem, obrigado a Icatu pelo oferecimento. Nós vamos fazer chegar nas mãos do Júnior esse brinde. Convidamos agora a resultado da MAG. MAG, representante da MAG. O senhor representa, então vamos lá à próxima entrega. Olha só, churrasco, guarda-sol, tudo está levando para o lazer aqui, né? Então, representando a MAG, o nosso presidente vai fazer o sorteio agora. Verônica Soares Rosa. Vem cá, Verônica. Para avisar que o Alexandre da MAG, no momento, ele não está podendo estar presente porque foi para uma reunião do RH, tá? Então, eu estou representando aqui ele nesse momento. O representante da Tóquio Marine, já pode vir, por favor. Tóquio Marine, para o próximo sorteio. Vamos ver quem vai receber. Olha, estão ficando cada vez maiores os brindes, hein? Cada vez maiores. Coisa linda de se ver. Vamos ver quem vai ganhar esse sorteio. Quem quer, levanta a mão! Salatiel Limeira. Valeu, Salatiel. Vem cá receber, por favor. Salva de palmas para Salatiel. Representante da Allianz, por favor, vem aqui. Já fica a postos para o próximo sorteio. Vamos lá. A Allianz vai fazer a próxima entrega desse brinde oferecido especialmente para o nosso segundo Fórum de Seguros do Rio Grande do Norte. Reginaldo Teófilo da Silva Júnior. Reginaldo Teófilo da Silva Júnior. Tá aí, Reginaldo? Vamos fazer chegar ao Reginaldo. Parabéns, Reginaldo. E Capemisa, representante da Capemisa, por favor. Capemisa. Vamos ver agora quem vai receber esse brinde da Capemisa. Natália Dias de Lima Bezerra Varela. Natália. Filha do Júnior da visão técnica, né? Não. Natália está presente? Lima Bezerra Varela. Também a filha do Júnior, ela. Tá? Visão técnica está levando tudo aqui. Próximo, portanto, Sul América, o representante, por favor. Sul América. Fazer um registro aqui da entrega, por favor, Sul América, para próximo brinde. Daniel de Andrade Fernandes.
Daniel de Andrade Fernandes, vem cá, Daniel, receber o seu brinde. Agora eu ganhei. E agora teremos mais um sorteio de inscrição para o congresso que vai acontecer em abril, o Congresso Nordeste. Presidente e Ana Alice vão fazer o sorteio agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, quem vai para o congresso com a inscrição garantida? Fernando de Lima P. Silva. Fernando de Lima. Estava aqui, né, Fernando? Saiu, mas está aqui por dentro dessa vez. Então, o Fernando vai receber, portanto, daqui a pouquinho, quando voltar para as nossas atividades, o seu prêmio. Vida de corretor de seguros é assim. Fernando Lima saiu para atender um sinistro. Perfeito, está na função, está na função.